Ok, vamos lá então com a coletiva de imprensa com o técnico ercilista Raul Cabral. 3, Ercílio 0 para São Josense, na tarde deste sábado aqui no Aníbal Costa. Ô Raul, dá para afirmar que a tua equipe dominou a partida, não sei se com exceção do segundo tempo, até porque o time visitante estava perdendo, foi pro ataque, mas pelos 90 minutos o Ercílio dominou o jogo? Acho que a gente fez um bom jogo, conseguiu ser consistente. Vejo que o final do primeiro tempo ali, depois do gol até o início do segundo tempo, a equipe oscilou um pouquinho. Muito também pela qualidade da equipe do São Joséense. Na verdade, eles têm um meio de campo muito qualificado que busca jogar. Não foi uma equipe que veio com uma proposta de somente se defender, foi uma equipe que procurou construir jogo, procurou jogar. E isso gera um pouco de dificuldade em relação à questão principalmente da parte defensiva, mas acho que a equipe conseguiu fazer um jogo consistente, conseguiu ter o controle da bola, conseguiu criar oportunidades. O goleiro deles fez algumas intervenções e acho que a gente conseguiu manter esse padrão e nível de intensidade bom até o final. Depois das trocas aumentou ainda a intensidade da equipe, conseguiu criar mais oportunidades ainda e acho que o resultado foi justo. Boa tarde, parabéns pela vitória. Queria que tu falasse sobre o retorno, né, do Cleiton hoje e do Rafael Pim. Eles, inclusive, participaram, né, os dois do primeiro gol, explorando aquela bola pro Giovani. E também uma pergunta sobre o Wallace. Por que ele não saiu jogando? Foi para poupar por conta da minutagem? Ele era o único jogador, né, que tinha atuado em todos os minutos da temporada. E a entrada do William Rocha, né, acabou se lesionando. Queria que tu falasse sobre esses 4 jogadores. O retorno do Rafael Pim, a gente estava procurando fazer a recuperação dele, deixá-lo em condição adequada, 100% para voltar a jogar. Em relação à situação do Cleito, parecida, né, ele havia sentido uma lesão, na verdade um incômodo, a gente poderia ter forçado ele a jogar a partida anterior, mas a gente achou prudente, por essa quantidade, pelo nível de intensidade que ele joga e pela quantidade de jogos que ele vinha jogando, e também em relação à questão de oportunizar outros atletas dentro do elenco. Em relação à situação do Wallace, foi uma opção. O William Rocha tem treinado muito bem, na verdade a gente tem um elenco muito qualificado e a gente achava interessante premiar o William e dar uma oportunidade para ele jogar. Tem essa questão do Wallace de ele ter jogado praticamente todos os jogos, ele jogou todos os jogos, na verdade, inclusive o de hoje, com essa situação da lesão do William, mas a gente procurou premiar, a gente procura validar e premiar aquilo que vem acontecendo em treinamento e acho que o William estava merecendo uma oportunidade. Acho que a gente tem jogadores qualificados, acho que ele fez uma boa partida. O Wallace, quando entrou, foi bem também. Acho que a gente tem que procurar equilibrar a carga o máximo possível. E uma coisa que eu falei para os atletas é que a gente precisa ter todos eles prontos e aptos no seu melhor nível no mata-mata para que a gente possa procurar conquistar o grande objetivo do clube na temporada. Raul, boa tarde, Rádio Cidade Moisés. Vocês estão com a classificação antecipada, né? Como é que vai ser daqui para frente, ainda com 2 rodadas de antecedência? O que vocês projetam? Um projeto que, como eu falei agora anteriormente, eu acho que a gente tem que colocá-los, todos eles, em condições plenas para quando entrar no mata-mata. A gente tem que usar o dia a dia de treinamentos para isso. A gente havia conversado com os atletas depois da maratona de jogos que a gente teve ali de 5, 6 partidas no mês de junho, que a gente procuraria dar um respiro em relação à questão do controle de carga na semana passada, que essa semana a gente voltaria a dar uma carga um pouquinho mais forte. E aí agora a gente tem essas 2 semanas para conseguir equilibrar a carga de todo mundo, em relação à questão física principalmente, e aproveitar também para oportunizar alguns atletas na questão técnica, para deixá-los todos prontos para que possam aproveitar a oportunidade e estejam aptos para esses jogos decisivos que são o mata-mata. Raul, o Bressan mais uma vez entra no jogo, faz um gol e o Bressan recebeu uma proposta lá do ABC de Natal, ele não negou, a informação também veio da imprensa de Natal. O que você conversou com o Bressan, chegou a conversar, e o Bressan pode deixar o Ercílio ou não tem nada certo? Não conversei com o Renan sobre isso, na verdade eu sei que houve uma sondagem, é normal que haja, se for olhar a campanha do Ercílio Luz e olhar os atletas que tem no nosso elenco, o Renan é um jogador que é referência dentro do elenco, ele tem treinado muito bem, tem entrado nas partidas, tem sido decisivo,
tem jogado bem. Eu acho normal que ele seja procurado por outras equipes. Aí é uma questão dele com a diretoria em relação à questão de futuro. Acho que ele é um jogador importante, pode nos ajudar, mas a gente sabe que envolve outras situações, são situações de escolhas, né, que tem que ser feitas, tem contratos, tem várias situações pontuais, e aí é uma situação do Renan com o Hercílio Luz, com a diretoria. Raul, já falou na coletiva pré-jogo, né, sobre a homenagem à bandeira, mas hoje tu viu ela pessoalmente de pertinho, né? Queria que tu falasse sobre essa homenagem feita pelo movimento 1918, a importância disso, né, do teu trabalho, né, o teu trabalho, assim como do Rafael Lima, que também foi agraciado com isso, né, todo o elenco praticamente representado nessas duas figuras, você, o treinador, e o Rafael Lima, zagueiro, capitão excelente. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa homenagem. O que você achou sobre ela? Eu fiquei lisonjeado com a homenagem. Eu acho que é questão de gratidão. É gratificante, na verdade, tu receber uma homenagem e assim, de algo, de um trabalho que tu vem fazendo, de desenvolvendo, de se entregando no dia a dia para conseguir construir uma situação para o Hercílio Luz. Muito legal, mas a gente sabe como é que funciona o futebol, é dia a dia, é sequência, então a gente tem que continuar trabalhando, não pode achar que somente uma homenagem é aquilo que vai marcar a nossa história passa muito pelos resultados de campo. Como tu falou, eu acho que essas duas bandeiras representam bastante essa equipe de trabalho. Às vezes a gente tem essa mania no Brasil de encontrar heróis ou vilões, e eu acho que eu e o Rafael, nessas circunstâncias, só estamos representando um grupo de trabalho grande, de profissionais comprometidos, sejam funcionários, comissão técnica ou atletas. São pessoas que estão comprometidas em fazer o melhor pelo Hercílio Luz. Fiquei feliz, mas acho que a gente tem muito para construir ainda pelo Hercílio Luz, e eu espero que a gente continue fazendo isso. Raul, analisa um pouquinho mais do contexto desse jogo de hoje, né? Porque a gente, logo que começou ali a transmissão, já percebeu 2 ataques seguidos ali da equipe do São Joséense. O que te impôs de dificuldade esse time? Até porque, se não me engano, era o 3º colocado antes da rodada. Sim, o meio de campo do São Joséense é um meio de campo muito interessante, assim. São 3 jogadores com boa dinâmica e qualidade técnica, ali o Primão, o Carlos Alberto e o Varley, são jogadores com experiência, com boa rodagem e que tem uma boa dinâmica de jogo, e isso gera vamos dizer assim, um controle de bola interessante. Eu até comentei com os atletas no intervalo que a gente precisava ser um pouco mais agressivo na questão de marcação, porque se deixasse eles jogar, eles conseguiriam construir jogo. Além da questão dos 2 jogadores de área deles, que são jogadores que têm boa presença de área, eles procuravam trabalhar essa bola e abrir para cruzamentos, então gerava alguma dificuldade para a gente. Acho que a gente conseguiu entender que o controle do jogo seria com a bola e não se defendendo, e a partir do momento que a gente teve esse entendimento e começou a ficar com a bola, a gente gerou mais dificuldades para o São Joséense. Eles não estavam conseguindo pressionar muito nossa saída de bola, a gente estava conseguindo sair dessa pressão e construir, criar oportunidades, e acho que essas oportunidades que foram criadas foram convertidas em gol. Algumas outras situações faltou um detalhezinho em relação à questão de finalização, mas acho que a gente foi premiado com a boa partida que a gente fez. O Raul, o Giovani foi titular. No primeiro tempo ele faz o gol, ganha do adversário, entra na área e faz o gol. Ele é um dos jogadores de sua confiança. Como que você avalia o Giovani e hoje fazendo um gol? Em relação à confiança, uma coisa que eu falo para todos os atletas, hoje a gente tem um grupo grande, porque a gente conseguiu recuperar aqueles atletas que estavam no departamento médico, mas a questão de confiança é plena para todos. A gente não tem escolhido um ou outro atleta pela questão de confiança, a gente tem escolhido eles pela questão de capacidade e de conseguir executar aquilo que é o melhor para a equipe. Acho que o Giovani é um atleta capacitado, um atleta comprometido com o processo, assim como os demais também, mas a gente precisa escolher os 11 que vão iniciar, a gente precisa escolher as trocas, e até eu comentei com eles hoje na palestra que o Agenor, nosso fisiologista, havia me mandado um artigo falando sobre a importância dos reservas e a quantidade de gols que saem após as substituições, após a primeira substituição, e como tem acontecido isso com a gente aqui, né? Aqueles atletas que estão de fora estarem comprometidos em executar da melhor maneira possível, e quando entrar fazer a diferença. Tem sido dessa maneira, e eu acho que se a gente continuar dessa maneira, a gente tem tudo para ir longe.
em termos de trabalho, a jogar classificado, a estar classificado é uma vantagem muito grande. Assim, quanto antes tu consiga se classificar, melhor. É importante. A gente trabalha no dia a dia para conseguir conquistar a pontuação necessária para a classificação. Agora classificado, a gente vai procurar trabalhar em cima dos detalhes para entrar cada vez mais forte no mata-mata, né? Acho que é extremamente importante a gente ter esse foco e essa atenção, manter o trabalho de dia a dia bem forte e bem firme, para que a gente consiga continuar crescendo dentro da competição, que é um ponto importante, né? A gente sabe que esse tipo de competição que tem mata-mata, ela se altera após a primeira fase, e a gente vai ter que ter um nível de atenção, de estudo em relação ao adversário, em relação à estratégia, e deixar todos os atletas preparados para essas oportunidades que virem a surgir. Só uma dúvida, o Julinho não vem sendo relacionado à opção? Opção, como eu falei, na verdade, a gente tem diversas opções na função, com características diferentes, e a gente está procurando dentro da semana de treinamento ou da montagem de banco de reservas, ter jogadores com características diferentes no banco de reservas. Acho que ele é um atleta com uma característica um pouco diferente, é um jogador um jogo mais de transição, um jogador mais de força, de ataque mais a espaço. Nos jogos em casa a gente tem procurado jogar um pouco mais com bola, e aí modifica um pouco a questão de característica, e aí uma questão de opção em relação à questão da montagem de banco de reservas. Mas ele tem treinado bem, assim como os demais. Eu acho que a gente tem que procurar valorizar o todo, né? Porque no momento decisivo, qualquer um deles pode ser aquele cara importante e decisivo no jogo que pode valer as classificações para as próximas fases.